Olá, professor, colegas do seminário, a graça e a paz de Jesus, amém? Estamos aqui para mais uma prática de pregação. Antes da gente ler o texto aqui, eu queria que a gente orasse por esse momento. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui. Fale aos nossos corações, Senhor. Que não seja apenas uma prática de pregação, que não seja apenas um exercício acadêmico, mas que o Senhor venha falar ao nosso coração. Que o Senhor traga luz às Escrituras e que a gente possa enxergar e ver aquilo que o Senhor quer falar conosco. Abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar e os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir a Tua palavra. Abençoa a gente nesse momento e que a gente possa ouvir a Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero ler em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao 24. Abra a sua Bíblia. Vai ser alguns versículos aí, então se você quiser acompanhar junto comigo, eu vou estar lendo na versão NAA, tá bom? Acompanha com seus olhos enquanto eu faço a leitura. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi até lá. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um pouquinho de pão, por favor. Porém ela lhe respondeu: Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo. Vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto que você tem para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher veio a adoecer, e essa doença se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer em memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias, porém, respondeu: Dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela, o levou para o quarto de cima, onde ele mesmo estava hospedado, e deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também essa viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou até o quarto da casa, entregou à mãe e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Durante esse tempo difícil de aflição que nós temos vivido, muitas coisas ruins têm acontecido desde o ano passado para cá. Muitas pessoas têm falecido, perdendo suas vidas. Muitas pessoas têm ficado doentes e ficado internadas nos hospitais. Mas muitas pessoas também têm perdido seus empregos e passando muita necessidade, fome e dificuldade financeira. E muitas vezes essas pessoas elas não conseguem enxergar um destino, uma direção para a vida e não sabem o que fazer. Durante essa semana eu pesquisei, olhei muitos sites, olhei e vi algumas reportagens na televisão, e muitas delas mostravam que, além do auxílio emergencial que o governo estava dando para o povo ser diminuído, muitas escolas estavam sendo fechadas, e ainda estão fechadas. E muitas crianças que estudam em escola pública ou em outros lugares, seja particular ou não, mas a maioria é escola pública, tinham o seu principal alimento ali naquela escola, naquele lugar, porque em casa já não tinha mais alimento para comer. Os pais não sabem o que vão dar de comer para os filhos no outro dia. Não sabem o que fazer. E o desemprego e a fome têm sido aumentado cada vez mais no nosso país.
Nesse tempo de Elias aqui, nesse texto que a gente leu, a fome, o medo, o não saber o que ia ser no próximo dia era a mesma questão. Não por causa de uma doença, mas por causa de uma profecia de Elias. Acabe estava reinando e sua esposa Jezabel tinha trazido muitas falsas ideias e deuses e muitas adorações a esses deuses. E o principal era Baal. Baal era considerado o deus da fertilidade e da chuva, da tempestade. E, ironicamente, curiosamente, Deus usa Elias para dizer para Acabe que por causa do pecado dele e do povo não ia chover durante alguns anos. E a chuva ela era importante para o povo, assim como é para a gente, porque a chuva regava a terra e fazia com que os alimentos pudessem ser ali coletados pelas pessoas. E então Elias diz aquela profecia e diz que não iria chover. E ele diz isso pelo nome do Senhor. Então Elias começa a ser direcionado por Deus e ele vai para um riacho, onde ele é alimentado por alguns corvos e ele também pega água naquele riacho. Mas com o tempo passado, o riacho se seca por conta da seca, porque não chovia mais naquela região. Então o Senhor direciona Elias até a casa de uma viúva. Naquela época, as viúvas eram consideradas as pessoas mais necessitadas naquele tempo ali. E eu fico imaginando o relacionamento de Elias com o Senhor e às vezes ele pensando assim, Senhor, eu que estou precisando de comida e de água, como é que eu vou para a casa de uma viúva que é uma pessoa necessitada? Como que ela vai me ajudar? Mas Elias ele não mostra aquele questionando e nem ficando preocupado com o que ia acontecer. Aqui mostra Elias sendo direcionado por Deus. E a primeira coisa que eu queria trazer para a gente de ensinamento nesse texto é que Deus é um Deus que nos direciona. É um Deus que nos mostra o caminho. Elias estava sendo direcionado pelo Senhor. O Senhor o direcionou para falar com Acabe. O Senhor o direcionou para aquele riacho onde ele estava sendo alimentado. E o Senhor o direcionou para a casa daquela viúva. Mas aqui no cenário, não é só Elias que está sendo edificado nesse texto e nessa passagem que a gente vai trabalhar. Mas a viúva e o seu filho também estão sendo edificados. Quando Elias encontra aquela viúva, ela está pegando 2 lenhas para que ela possa fazer uma última refeição para o seu filho e para ela, e eles irão morrer de fome, porque não tinha comida por causa da seca que estava tendo naquele momento. E então, um momento milagroso, aquela viúva recebe uma direção de Deus, quando Deus envia um homem em direção a ela. Mal ela sabia que aquele homem chegar em sua casa e aquele pão que ela desse para ele seria algo assim milagrosamente transformaria a história daquela mulher. Então Elias obedece à voz de Deus e confia no Senhor. Elias é um exemplo para a gente de confiar e obedecer ao Senhor. O Senhor não apresentou um cronograma para Elias, onde cada dia ele já sabia o que iria acontecer, mas ele estava vivendo por fé e confiar no Senhor. E o Senhor quer nos ensinar com essa história a sermos direcionados e totalmente guiados por Ele. Paulo no Novo Testamento mostra que a caminhada cristã ela é uma corrida, ela é uma caminhada. E várias vezes ele vai falar sobre isso. E a nossa vida ela é assim. E nessa caminhada, nessa corrida, o Senhor ele nos guia e Ele anda conosco, nos mostrando aonde Ele quer que a gente vá. E aqui Ele guia Elias para a casa dessa mulher, com um propósito. Não era só para ensinar e preparar Elias para o que haveria de vir, mas era para ensinar Elias cada vez mais e também a abençoar a vida daquela mulher. Elias ele começa então a aprender a não ser só direcionado por esse Deus, mas mesmo antes de conhecer essa viúva, Elias já estava sendo sustentado por Deus. O Deus não só nessa pandemia, não só nessa dificuldade, mas Ele é um Deus que cada dia mais e mais Ele quer não só direcionar a nossa história, mas também sustentar a nossa história. Ele é um Deus que quer sustentar a gente. Ele havia sustentado Elias lá naquele riacho onde ele tinha água para beber e corvos viriam dar comida para ele. Assim como o povo em Êxodo recebia pão do céu, ele também estava recebendo. E ele aprendeu cada dia mais e mais que o sustento não vem do trabalho dele, não vem daquilo que ele está fazendo, mas vem do Senhor. Não estou dizendo que a gente não deve trabalhar e ficar sem trabalhar e deitado no sofá falando, o sustento vai vir de Deus. Não, mas muitas pessoas têm vivido uma vida onde recebem o seu dinheiro e acham que o sustento vem do próprio esforço, do próprio trabalho. E esquecem muitas vezes que o cartão de crédito que nós temos, o dinheiro que nós temos,
Nós vamos lá e fazemos as compras, compramos os alimentos, mas antes daquele alimento chegar ao supermercado, ele passa por vários testes, por vários caminhos. Antes ele é regado, ele é plantado em algum lugar, ele é feito. E todas essas coisas, antes de passar por tudo isso, elas vêm da mão do Senhor. O nosso sustento não vem de homens, mas vem de Deus. Não vem do nosso trabalho, vem do Senhor. E uma história que nessa quarentena, nessa pandemia, me edificou bastante e que me fez cada dia mais e mais aprender a viver assim, a viver em gratidão e a confiar no Senhor em relação a não só a direção, mas ao sustento, é que a minha igreja e a minha casa, a gente passou por um momento muito difícil. Durante esse tempo de quarentena e de pandemia, principalmente ano passado, muitas igrejas estavam fechando e diminuindo a sua renda, pastores tendo que ter o salário diminuído. E lá em casa a minha mãe não estava vendendo mais as suas bijuterias que ela tem o costume de vender. E o salário do meu pai também podia ser abaixado por conta da igreja não conseguir arrecadar aquilo que deveria arrecadar. Então a gente teve que aprender a viver literalmente, a confiando no Senhor, sabendo que Ele ia dar o sustento pra gente. E incrivelmente e milagrosamente, no ano mais difícil financeiramente da história do nosso país, um dos anos mais difíceis, um dos anos que muitas pessoas perderam o emprego, empresas fecharam, foi o ano que a nossa igreja, pela graça e bondade e misericórdia do Senhor, teve a maior renda de sua história. Não por causa de pastores e de homens, mas por causa dele. Porque Ele sustenta essa igreja. Ele sustenta a minha casa. Ele sustenta a sua casa. Ele sustenta a nossa história. Não só com alimento físico, mas com alimento espiritual. E a gente pôde perceber nossa família, que são 4 filhos e meu pai e a minha mãe, 6 pessoas, mais a minha avó que mora com a gente, é muita gente. A gente pôde ver o sustento do Senhor em nossa vida. O cuidado de Deus conosco. Assim como Elias pôde ver isso. E essa mulher também viu isso. O sustento de Deus com eles. A mulher, ela começou a aprender a confiar na palavra do profeta. E ela sabia que a palavra do profeta era a palavra do Senhor. Não era a palavra que estava no coração dele. Porque a palavra dele não tinha poder para parar a chuva. A palavra dele não tinha poder para que aquela vasilha de azeite, aquela vasilha de comida, aquele jarro de azeite continuasse cheio, milagrosamente. E cada dia mais e mais essa mulher pôde ver o sustento de Deus na vida dela. E aí nós olhamos para essa história e pensamos assim, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa incrível. E quando nós pensamos assim que essa mulher ela será salva pelo Senhor, algo terrível acontece na vida dela. O filho dela adoece e falece. E ela questiona Elias sobre tudo isso que está acontecendo. Elias pega o menino nos braços, leva para o quarto, coloca sobre a cama e ele clama ao Senhor. Porque quando nós olhamos para isso, não seria possível que Deus enviaria Elias para a casa dessa mulher, seria alimentado, sustentado, e o filho dessa mulher morreria desse jeito. Então Elias clama para Deus e fala assim, Senhor, restaura a vida desse menino. Porque Elias sabia que a palavra dele não tinha poder para trazer vida a esse menino. Mas só o Senhor poderia trazer palavra de vida para esse menino. E quando Elias está orando, ele se dobra, ele cai em cima do corpo desse menino 1 vez, 2 vezes, e na 3ª vez, esse menino ganha a vida de novo. O Senhor ressuscita esse menino e ele volta à vida. Essa é a primeira história de ressurreição que é contada na Bíblia. E essa história, se a gente puder tirar um ensinamento específico para a gente não esquecer, a gente olha para tudo isso e a gente vê que é um Deus que estava direcionando Elias. Era um Deus que estava sustentando Elias e aquela mulher e aquela família. Mas o principal de tudo é que o mesmo Deus que direciona a nossa vida, o mesmo Deus que sustenta a nossa vida, é o Deus que dá a vida. É o Deus que tira, Ele tem o poder de tirar a vida e tem o poder de colocar a vida de volta. É o mesmo Deus que lá em Gênesis fez o homem do barro e soprou nas narinas dele o fôlego de vida. É esse Deus que tem esse poder. E quando olhamos para essa história, nós podemos enxergar, nós nos lembramos, quando mostra Elias pela 3ª vez, se estendendo sobre o menino e o menino tendo de volta a vida, nós nos lembramos de Jesus, que ao 3º dia ressuscitou, e por isso nós temos vida hoje. Essa história reflete a nossa história.
Porque em Efésios mostra que a gente estava morto. Nós não tínhamos a capacidade de escolher a Deus, de ir até Ele. A gente estava como esse menino deitado na cama, esperando que alguém fosse capaz de nos levantar, porque nós não tínhamos força suficiente. E o Senhor Jesus, olhando para esse versículo, o Senhor Jesus deitou sobre nós, e no terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele nos deu vida. Nós não merecíamos isso, mas Ele nos deu vida. Ele olhou para nós e enxergou algo que nós não conseguimos enxergar. Ele nos salvou, Ele nos escolheu, Ele nos redimiu, Ele nos restaurou. Para a honra e glória do nome do Pai dele, nome do nosso Senhor que está acima de todo nome. O mesmo Elias, um Elias aqui cheio de Deus, que vai em direção a essa viúva e pede água. Anos depois, um homem cheio do poder como Elias, mas ele era incomparavelmente superior a Elias. Jesus, em João 4, vai até uma mulher e pede água para ela também. E o ensinamento maior que essa história traz pra gente é que Deus, ele entrega pra gente não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Aquela mulher estava precisando de comida porque ela estava quase morrendo, ela estava com fome. Ela estava precisando de um sustento para a vida dela, para comer algo físico. Deus deu, porque ela precisava daquilo para comer. Mas Deus deu para ela algo a mais, algo que ela estava precisando a mais, que era a vida. Que era a vida para ela e para o filho dela, não só a vida física. Deus mostrou para aquela família, para aquela viúva e para o seu filho, que Deus não tem só poder sobre a vida física, mas a vida espiritual, a vida após a morte. A vida que o Senhor ele nos dá todos os dias, quando acordamos e podemos respirar, temos saúde, conseguimos andar, enxergar, ouvir. Mas é o Deus também que nos dá vida após a morte. Aquela vida, aquilo que nos traz vida, o Filho dele, que ele enviou para morrer no nosso lugar. E esse Jesus se encontrou com essa mulher samaritana também, lá muitos anos depois da história de Elias, e entregou para ela algo muito maior do que ela queria. Entregou a água viva. O Senhor, em João, mostra pra gente que em João, o Senhor, ele é o caminho, ele é a direção, ele é o pão, o sustento, e ele é a vida. Ele é a vida em nós e através de nós. Ele não é só o caminho, a verdade e a vida, que é a direção. Ele não é só o pão e a água viva que nos sustenta, mas ele é a vida. Tudo isso aponta para o nosso Senhor, Deus. Tudo isso aponta para Jesus. Ele não só está satisfeito em nos direcionar e nos sustentar, mas ele quer nos salvar. E aqui mostra Elias com uma mulher gentia. Jesus, no episódio da mulher samaritana, também mostra ele com uma mulher gentia. E isso mostra pra gente, assim como está escrito lá em Romanos, que Deus está interessado em salvar não só os judeus do seu povo, mas os gentios, aqueles que estão fora do povo, aqueles que estão longe. Ele se importa com eles, porque ele não é só o nosso Deus, mas ele é o Deus deles também. E ele quer nos salvar. Esse Deus que dá a vida e que nos salvou. E assim como o Senhor usou Elias na vida dessa mulher, que a gente possa estar disposto e que a gente possa se entregar ao Senhor, deixar Ele nos conduzir, para que mais e mais viúvas possam ser salvas pelo nome poderoso de Jesus. De uma forma assim, para a gente enxergar, o tema dessa mensagem seria a importância de Deus para todas as pessoas, para todos os homens. Sem Deus nós não conseguimos viver. Sem Deus nós vivemos uma vida sem sustento, sem rumo, sem direção. E nós caminhamos para a morte. Mas quando estamos com o Senhor, caminhamos para a vida e vida eterna. E é isso que o Senhor quer falar ao nosso coração. Ele é vida e vida em abundância. Que a gente possa carregar essa vida e levar essa vida para as pessoas. Assim como Elias levou. Assim como essa vida chegou na casa dessa mulher, que a gente possa levar a vida do Senhor para a casa das pessoas. Nesse tempo tão difícil e tão ruim que vivemos. Que a gente possa aprender não só a ser direcionado pelo Senhor, não só a ser sustentado por Ele e agradecer a Ele dia após dia pelo sustento, mas que a gente possa cada dia mais e mais
aprender e a viver para esse Deus. Entender que a vida vem dele e que ele quer que mais pessoas sejam salvos para a honra e glória do nome dele. Não só os que estão dentro da igreja, mas os gentios que também estão lá fora. Que a gente possa aprender isso cada dia mais e mais. E que o Senhor possa nos capacitar para isso. Amém? Que o Senhor possa abençoar a nossa vida. Que essa mensagem possa entrar no seu coração. E que o amor de Deus possa encher nossas vidas. É isso que eu desejo para as nossas vidas. E é isso que eu creio que o Senhor deseja para nós. Amém? Deus abençoe vocês. Um abraço. Fica com Deus. E Jesus abençoe.